Amém. Saudação na paz do Senhor para todos. Boa noite. Para não ficar só nas palavras, vamos abrir a Bíblia, o livro de Gálatas, capítulo 1, do versículo 6 ao 16. Amém? Diz assim, do 6, capítulo 1, livro de Gálatas, do 6 ao 16, que diz assim: Maravilho-me do que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós vimos, ou o anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos venho anunciado, seja nada. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja nada. Porque persuado eu agora homens ou a Deus? Ou procuro agradar homens, ou procuro agradar homens? Se tivesse ainda agradado aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque eu não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia o judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições dos meus pais. Mas quando aprove a Deus, desde o ventre da minha mãe, me separou e me chamou para a sua casa, revelasse o Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. Só até aqui. Senhor Deus, nos conduza a tua palavra, Senhor, venha falar conosco nessa noite. Amém? Em nome de Jesus. Aqui no livro de Gálatas, a gente está vendo que o título diz: a inconstância dos Gálatas. Paulo vindica a autoridade divina do seu apostolado e da sua doutrina. O apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Gálatas, né, que muitos estão pregando o outro evangelho a não ser o evangelho de Jesus. Por quê? Porque tem muitos que podem estar preparando para colocar muitas coisas falsas sobre o evangelho, deturpando o que a palavra de Deus diz. Porque é um alerta que nós possamos entender que nada que venhamos ouvir de outros povos, línguas e nações, que nem sempre possam ser, nem sempre é o Espírito Santo falando conosco. Por isso que tem um versículo o versículo 8, ou melhor, versículo 7 diz assim: o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós vemos como o anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja nada, ou seja, seja falso. E muita gente está caindo nessa conversinha de que Cristo está ali, muitos vão ali, só que você é um engano. E esse mundo, a gente está vivendo nesse engano, tem muita gente caindo nessa. A gente procura não entender ou não entender o que está sendo falado. Mas aqui a palavra de Deus diz que nós venhamos nos alertar sobre falsos mestres, falsos cristos, falsos doutores, né, que estão por aí. Obrigado. Que falsos de tudo, né? Por isso que a gente tem que vigiar muito, porque o amor de muitos se esfriou. E quando o amor se esfria, aí a gente tem que orar muito, só Deus para nos livrar. Como diz o hino, quem pode livrar com o Senhor? E faz todo sentido, né? Quem pode livrar como o Senhor livra? Quem? Só Deus. Política, por ideologia
de qualquer coisa. Eu sempre deixo claro que eu sou contra qualquer tipo de ideologia, seja política, seja religiosa, qualquer coisa. O mais importante é que o nosso alvo é Cristo, sempre Cristo. Mas ninguém não vai nem passar disso para não chegar na glória. O intelecto vai estar lá no inferno. E quando me falaram que tem pastor que está no inferno, faz todo sentido. Sabe por quê? Porque existem falsos pastores. Falsos pastores que não se entregam a Deus, primeiramente. Tem falsos pastores que não gostam de ser cobrados. Tem falsos pastores que não gostam de ser confrontados. Até mesmo pelo próprio Deus. Mas existem homens de Deus, não generalizando o espírito na nossa vida, que é o maná espiritual, depois o maná material. Mas a gente precisa realmente orar muito para que Deus venha nos conduzir e nos enviar para fora, né? Para não ficar ouvindo palavras de homens, né? Porque teve é porque houve uma crítica de uma música chamada Sei que eu chamo, e assim eu chamo, pela revelação de Jesus Cristo. E Jesus Cristo que revela, né? Contextualizando nosso mundo de hoje, nos dias de hoje, parafraseando, Deus está nos conduzindo a uma vida eterna. A uma vida eterna onde não há choro, nem pranto, nem dor e nem lembrança. Porque muitas vão falar, porque nosso Deus é santo, nosso Deus é grande, Deus tem que pensar grande. Porque tudo que nós conquistamos aqui em termos não só espirituais, mas também materiais, é porque Deus nos deu. Não é nosso, é dele. Até nosso dando ouvido a homens, falsos pastores, falsos cristos, a falsos mestres, que vivem dando aula de coach, né? Que eu costumo dizer que coach para mim é papagaio falante. E é mesmo, né? Por isso a gente não deve ouvir nada que venha nos tirar o foco, que é o alvo, que é Cristo. Por isso que Salmo capítulo 1 diz: onde você estiver, você pode até não falar de Deus, mas a sua conduta faz a diferença, mesmo sem falar. Isso acontece comigo também. Isso acontece comigo também. Eu posso até não falar de Deus, mas no momento oportuno eu posso falar. Eu falo, normalmente. Mas, conforme a minha atitude, eu recuso certas coisas que venham a tirar todo o foco que é Cristo. Eu procuro não ir. Mas, continuando. Versículo 15. Mas quando aprove a Deus, e desde o ventre da minha mãe, me separou e me chamou pela sua graça. Deus nos separou no ventre das nossas mães para que estejamos sempre separados para Ele, para Cristo. Por isso que nós estamos aqui, claro, fazendo a diferença entre nós mesmos. Porque não basta só a gente ir para fora se a gente não curar o que tem na nossa mente, o que tem no nosso coração. A gente precisa se consertar primeiro. A gente precisa se libertar de todas as coisas, ainda que não é fácil, mas a gente precisa se libertar de muita coisa, ainda que somos falhos, mas Deus sabe o controle de tudo na nossa vida. Bem? Então, irmãos, a gente precisa entender que a família é a primeira base que Deus constituiu. E que Deus sempre constitui a muitas famílias, ainda que não tenham a mesma crença que nós. Mas existem pessoas que preservam a família, né? E o diabo está querendo atacar as famílias. Relacionamentos, casamentos, filho contra mãe, pai contra filho. Infelizmente a gente está vivendo isso aí, até no nosso meio, infelizmente. Mas a gente precisa orar para as pessoas, orar para que Deus venha conduzir, para que nós possamos, no tempo certo, para poder aconselhar, poder dar um escape, mas é um escape de forma que venha impactar
impactar a pessoa para que ela possa entender que Deus é com ela, Deus é conosco, né? E versículo 16, ou não, versículo 16: revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne e nem o sangue. Como contextualizando o que diz lá em Efésios, capítulo 6, versículo 12, né? Que tem tudo a ver com o que está escrito aqui. Não é nada contra a carne nem contra o sangue, mas com os principados e potestades que estão ao derredor, né? Porque a gente não vai. Porque quando nós consultamos a Deus, a gente não procura consultar a carne nem o sangue. A carne no sentido de ser a fé natural, mas sim a fé salvífica. A fé que salva a nossa alma, principalmente a nossa alma, porque nossa alma precisa muito de libertação, salvação. Por isso nós estamos aqui pregando para salvação. Mas precisa a gente também soltar, né? De vez em quando. Mas para a gente acordar para a vida. A gente acordar para que nós possamos ser confrontados, para que nós possamos entender que Deus é o Senhor. Que não possamos ficar murmurando. Não adianta murmurar, não adianta espernear. A gente precisa entender que Deus faz isso conosco porque Ele nos ama. E Deus nos ama, Ele faz isso conosco e nos constrange a cada momento. Não é só hoje, não é só amanhã, não é só depois da manhã, não. Deus nos constrange todo dia. Mesmo em coletivo, mesmo em individual. Ou até em casa mesmo, em quarto de guerra, Deus nos constrange. Cada um tem a sua maneira de orar, mas Deus nos constrange da mesma forma. Até quem está do outro lado do mundo, sente o Espírito Santo lá. Até em outro estado, até em outro país, Deus está lá. Deus é grande, Deus é maior. Por isso nós estamos aqui, porque adorando a Deus, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. E a justiça dele nunca falha. Nunca falha. Aleluia, glória a Deus. A justiça de Deus nunca falha. Essa nós precisamos confiar. Ainda que a justiça dos homens venha a falhar, mas a gente precisa também estar na justiça dos homens, porque às vezes a gente precisa também de um certo apoio. Mas confiar na justiça dos homens, a gente não confia. A gente precisa, né, para que nós possamos ter uma vida, uma cidadania, né? Cidadão da terra. Mas cidadão do céu, a gente é cidadão do céu na terra, mas tem que ser cidadão do céu também lá na glória. Amém? Medita essa palavra, que é uma palavra super poderosa, né? Uma palavra que, ainda que muitos não esperam, mas quando Deus usa alguém, não tem para ninguém, não tem jeito. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. A campanha ela deu início, uma mensagem quente aí pro Diácono Wallace. Tem coisas boas também por aí, hein? Louvado seja o nome do Senhor, Deus está falando. Então, nós vamos continuar orando, tá?